Né? Missão dada, missão cumprida, vamos em frente. Então a live de hoje é frequência, a chave para a sua ascensão espiritual. Para que eu possa entrar nesse assunto, né, de ascensão espiritual, eu preciso tocar em alguns outros assuntos para que vocês possam ter um melhor entendimento, né, do que nós estamos falando aqui. Então eu quero começar com uma frase que é muito famosa, né, que é de Nikola Tesla, um dos, né, das pessoas mais brilhantes que existiu no século passado. Né? Então essa é a frase dele que é muito famosa. Se você quiser descobrir os segredos do universo, e quando fala-se segredos do universo, é tudo, inclusive nós, né? Pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, essa é a base, né? Apesar de parecer uma frase assim, né? Quem lê assim fala, mas essas coisas, nós precisamos parar de simplesmente olhar e não perceber, né? Nós temos que entender o que quer dizer isso, porque diz respeito a tudo que existe. Né? Quando se fala em universo, é abranger tudo. É abranger o material, o espiritual, o emocional, né? Tudo está aqui. Então quero que vocês abram a mente, porque tem bastante coisa legal aqui, tá bom? A minha iniciação, né? Como é todo o despertar da consciência, eu tenho certeza, para cada um de vocês existe algo e que desencadeia todo o despertar, né? A minha iniciação foi com este livro aqui. Chama-se Quem Somos Nós, né? Eu vi a primeira edição dele, que ele é um livro em inglês chamado What the Bleep Do We Know, né? Que traduzindo seria assim, que raios nós sabemos, né? Tipo, não sabemos de nada. Mas traduzindo para o português de Quem Somos Nós, né? Então, quem tem interesse, eu acho que esse é um livro fundamental. E na época, né, 16 anos atrás, foi ele que me despertou para essa jornada que eu sigo até hoje de 16 anos. Né? E aqui nós temos muita coisa interessante. Explica física quântica, explica também, né, uma das coisas que talvez vocês já ouviram falar, que é a dupla fenda. Né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar disso, né? Que é o experimento da dupla fenda. Então, o que é esse experimento? Que eu preciso explicar para vocês, porque vocês vão entender uma coisa que eu falo sempre, né? E agora eu preciso explicar ela cientificamente. Vocês já, não, eu falo sempre, mas vocês já viram em outros lugares também. Existia uma dúvida entre os grupos de cientistas. Né? Alguns cientistas afirmavam, né, a teoria deles era que a luz era uma onda de energia. E o outro grupo, né, de cientistas afirmava que não, que a luz era a propagação de partículas de energia. Isso durou bastante tempo até que, né, resolveram fazer um teste, um experimento para saber qual que era a verdade, se era uma ou se era outra. Então eles fizeram um experimento, né, de luz, ou jogaram ali os elétrons, né, e ele no primeira, né, dupla fenda, então eles colocaram duas fendas, né, e eles tinham um painel atrás que acusava aonde aquelas ondas estavam batendo. Então a dupla fenda, quando você tem uma dupla fenda e você tem formas de onda, as ondas se dividem, tá vendo aqui atrás? E elas começaram a marcar. Né? Então, da dupla fenda, foram 5 marcações. Então, eles falaram, opa, é onda. Né? É onda, porque só onda tem esse comportamento. Porém, eles quiseram fazer mais um teste. Eles colocaram uma câmera aqui, na lateral, para ver exatamente, né, como aquela onda, né, batia nessa dupla fenda e passava para trás. Então, eles colocaram uma câmera. Quando eles colocaram essa câmera, aconteceu isso. Né? Aconteceu isso. Eles colocaram uma câmera aqui. Quando eles colocaram um observador, uma câmera, que tem uma interface, né, eletromagnética e tudo, a luz já passou para ser partículas. Ela mudou. O comportamento dela mudou. Então isso, né, não vou entrar muito por detalhes de física quântica para vocês, mas é esse experimento que foi o primeiro que passou a ter aquela teoria, né, agora comprovada, de que você, o observador, ele pode alterar a energia. Porque luz é energia, né? Ele pode alterar. Por isso que nós falamos que quando nós vamos entrar nesse assunto, né, está em vibração alta, muda as coisas, você atrai aquelas coisas com aquela vibração. O mundo é diferente, porque comprovadamente, cientificamente, ele é alterado. De onda, passou para pontos, para partículas. Enquanto que quando você também, ao contrário, está em vibração baixa, o mundo, a energia que você enxerga, é condizente com aquilo, ela também altera. Então existe uma alteração da energia, ou seja, existe uma alteração da realidade de acordo com o observador. Como o observador tem a percepção daquilo, tá? Então isso aqui é para vocês entenderem que quando a gente fala bastante nos 4 sentimentos divinos, isso altera, não só internamente, mas altera a nossa percepção e como nós somos essa aqui é o princípio da cocriação. Nós cocriamos. Por quê? Porque através da nossa observação, nós temos como alterar
a energia. Olha que incrível isso, né? Mas, né? Então nós estamos falando de frequência, né, Júnior? Essa aqui é frequência. Então isso aqui é da luz. Mas eu quero mostrar para vocês o quão é impactante a frequência, né? Quando a gente fala em frequência, as pessoas às vezes não têm noção, né, o impacto que uma frequência tem. Então, eu tenho um vídeo aqui que vai mostrar para vocês o que uma frequência sonora produz sobre um material em vidro. Vocês verem o poder que tem uma frequência sonora. E quando eu falo em frequência sonora, isso inclui a palavra, aquilo que nós falamos. Não só o que nós sentimos, as nossas emoções, ok, também, mas tudo, emoções, sentimentos, pensamentos, né, e palavras. Como fala assim, as palavras têm força, porque quando você emite uma palavra, a cada palavra ela tem o quê? Uma frequência sonora. Desculpa que eu tô com tosse, tá? Eu vou mostrar para vocês isso daqui, para vocês entenderem o poder de uma frequência sonora. Presta atenção. Isso é vidro, tá, pessoal? Isso aí não é de plástico, não. É um carro. Dá uma olhada no que acontece. Olha a porta do carro, que é a mesma porta do seu carro. Você imagina num corpo humano. Vocês conseguiram perceber o que é uma frequência sonora e o que ela pode fazer? A alteração do estado da matéria apenas com a frequência sonora. E volta ao normal. Desligou o som, a porta está normal, o vidro está normal, não tem nada trincado, não tem tinta trincada, vidro. Vocês imaginam o que faz com o corpo físico e com o corpo espiritual. Então é esse entendimento que eu quero que vocês tenham para a gente começar, tá? Outro assunto para a gente também, né, entrar agora um pouco mais na transição planetária, né? Eu sei que muitos já sabem, outros ainda têm dúvidas, então eu resolvi colocar esse slide para mostrar o que é uma nova era, né? Então, o nosso sistema solar, aqui, né, nesse desenho, assim como o nosso planeta e os planetas do nosso sistema solar têm uma órbita ao redor do nosso Sol, né? E um Sol é uma estrela. Por sua vez, o nosso sistema solar, ele também tem uma órbita. Ele tem uma órbita num sistema estelar que chama-se Sistema Estelar de Alcione, cujo Sol central chama-se Sol de Alcione. Tá? Existem outros sistemas solares maiores, né, que são bem conhecidos, Guele, Maia, Electra, Taigueta, né, Atlas, Merope. Vamos falar do nosso. O nosso sistema solar, para que ele possa completar uma volta inteira em torno do Sol de Alcione, ele leva 25.920 anos. E esse é o número exato do calendário Maia. O calendário Maia, 25.920 anos. Tá? Esse tempo, ele é dividido em 12 eras, que elas recebem os mesmos nomes dos zodíacos, né? Peixes, Áries, Leão, Touro, Aquários. Mas não tem nada a ver com o zodíaco, com o horóscopo que nós vemos aqui. Só tem o mesmo nome. Cada uma tem 2.160 anos. Ok. Tá vendo esse ponto de intersecção aqui? Esse ponto, ele culmina. Exatamente nesse ponto, terminou uma era de 2.160 anos, que foi a era de Peixes. E iniciou-se, a partir do dia 21 de dezembro de 2012, uma nova era, chamada Era de Aquários. Tá? Isso é astronômico. Nada a ver com espiritualidade. Astronômico. Ok? Nova era. Porém, desculpa. Ao mesmo tempo, o Sol, o sistema estelar, tudo no universo tem uma órbita. Então, o nosso sistema solar tem uma órbita em torno do... Né? A Terra tem uma órbita em torno do nosso Sol. O nosso sistema solar tem uma órbita em torno do Sol de Alcione. O sistema estelar de Alcione, por sua vez, tem a sua órbita ao redor do núcleo do Sol central da nossa galáxia. A nossa galáxia tem a sua órbita no universo e assim sucessivamente. Tá bom? Tudo está em movimento. Nada é parado, nada é estático, né? Esse Sol central da nossa galáxia, ele emite um fecho de luz, um fecho de raio gama, que ele corta um quadrante da nossa galáxia. Tá? E ele corta exatamente nesta área aqui o sistema estelar de Alcione. Então, esse sistema solar de Alcione, nessa região aqui, e depois nessa região aqui, porque cruza esse anel, recebe ainda mais energia, uma maior energia, né? Que são raios gamas. Então,
no dia 21 de dezembro de 2012, que finalizou o calendário maia, que todo mundo, né, os adoradores do Apocalipse falavam que ia acabar o mundo, que ia acabar a Terra, né, que a gente ia para outro lugar. Na verdade, não era o término da humanidade, né, como eles pregam, e sim o término desse ciclo de 25.920 anos, era o término da Era de Peixes e o início da Era de Aquários, que é chamada da Era da Luz. Por quê? Porque ela passa exatamente esses 2.160 anos, né, dentro desse cinturão de fótons. E quando existe essa combinação, existe um aumento de energia. Este aumento de energia faz com que tudo que tenha nesse planeta aumente de vibração. Então, o planeta, as plantas, os animais, a raça guardiã do planeta, tudo recebe muito mais luz. Porém, as plantas não tem problema, porque elas não têm sentimentos, elas não têm emoções, né? A frequência dela é a frequência da planta, é a frequência da prosperidade, é a frequência do universo. Os animais também, eles não têm sentimentos, né? Eles têm os seus instintos. Então, eles seguem os seus instintos. Então, como eles não têm esse problema que nós temos, né? Eles também não tem problema nenhum para eles aumentarem. Agora, quando chega na raça guardiã, que no nosso caso, né, são os humanos, aí nós temos um problema. Por quê? Porque como nós temos o livre-arbítrio, como nós temos os pensamentos, né, nós pensamos, nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos, isso afeta diretamente o quê? A nossa frequência. Então, quando chega estes momentos, onde acontece essa elevação de energia, tem pessoas que estão aptas ou têm a energia condizente com essa energia maior, não tem problema. Porém, aquelas que não estão condizentes com essa energia maior que entra, elas não conseguem permanecer. Por quê? Porque é a mesma coisa que você pegar um aparelho de 110 e de repente você colocar no 220. Vai queimar. Ok? Isso é a transição planetária, é isso que está acontecendo hoje. Tá? É astronômico. A espiritualidade entra. Por quê? Porque através da espiritualidade é que nós conseguimos, né, como seres conscientes, por isso que fala-se consciência, evoluir. Por quê? Recebe mais energia através, né, da nossa frequência, estando de acordo com essa frequência maior que está entrando. Tudo é energia. Ok? Vamos continuar aqui. Não quero parar muito, mas eu achava importante vocês entenderem. Eu sei que tem algumas pessoas que talvez não saibam muito bem disso, né? Eu abordo muito mais profundamente no curso, expansão da consciência, mas, né? Vamos lá. Então, essa transição planetária vai passar o planeta Terra de terceira dimensão para a quinta dimensão. É isso que está acontecendo. Simples, sem enrolation, sem enrolar ninguém. De terceira para a quinta dimensão. Isso que está acontecendo por todos isso que eu expliquei no slide anterior. Aí eu sei que tem muita gente que também me pergunta, né? Porque eu vejo tudo. Minha equipe vê tudo, filtra, né? E eu acabo vendo tudo que realmente, porque tem algumas coisas que, né? A gente nem perde tempo. Mas o que é realmente interessante, pessoas que estão interessadas, que fazem perguntas interessantes, né? A gente responde todas. Então, a grande dúvida é, né, sobre dimensão. Nós já vamos chegar lá. Ressonância Schumann. Porque nós precisamos entender o que é ressonância Schumann. Porque quando nós estamos... O que é a ressonância Schumann? Ressonância Schumann é a medição da energia eletromagnética do planeta. Então, o planeta, ele recebe luz, ele recebe energia. Essa energia, ela vai para dentro do núcleo do planeta. Depois ela se espalha, é como energia Torus, né? Tem uma live também. E essa camada, quando ela sai do planeta, né? Quando ela envolve o planeta, ela tem uma medição, né? Chama-se ressonância Schumann, que é feita há mais de 70 anos. A energia do planeta, há 70 anos, ela era 7,83 Hz. É isso aqui, ó. Era isso, há 70 anos. A partir do ano de 2018, né? Porque quando você sai de uma era e entra em uma nova era, é como eu sempre falo para vocês. Nada na natureza é abrupto. Nada pode ser papum. Nada, zero, né? Senão, colapsa. Nada. Então tem que ter um tempo de adaptação, né? Na intersecção das eras, de uma era para outra era, elas começam a 100, 200 anos antes, né? Existe uma preparação, mas existe um tempo de 40 anos que chama-se linha Bond, que são 30 anos antes, né? E 10 anos depois. Tá? Então, esses 10 anos depois, se nós contarmos 2012, foi até 2022. Então, esses 10 anos depois, né, que é já dentro da era de Aquário, mas ainda não completamente recebendo tudo que tem direito, porque não aguentaria, algumas coisas já vieram acontecendo. Então, a partir de 2018, começou a haver pico. Então, esse 7,83 começou a ter pico de 35. Mas era a cada 45 dias, a cada 60 dias, né? Em 2020 e 2021, esses picos chegaram a mais de 210 Hz.
7,83 para 210. Né? Esses são os picos que as pessoas começam a sentir zumbido no ouvido, dor de cabeça, acorda 3h30, 4 horas da manhã, ressecamento na boca, dor no pescoço, dor nos ombros, né? Às vezes uma sonolência que não consegue nem ficar de olho aberto. Né? Tem gente que tem ânsia de vômito, tem enjoo, né? Porque é muita energia entrando, tá bom? Em 2022, não teve tanto pico como assim 210, 180, 120, mas os picos ficaram menores, né? 30 a 80. Porém, eles se tornaram quase diários. Então, o tempo foi diminuindo. Era a cada 60 dias, depois foi a cada 45, foi diminuindo o tempo, foi diminuindo os picos, diminuindo o tempo, né? Até que o ano passado foi quase todos os dias. Né? Teve um período de 90 dias que foram todos os dias. Entre 12, 15, 20, 70, 80, 90, nenhum dia, acho que foi julho, agosto do ano passado, nenhum dia teve 7,83. O mínimo foi 9 e o máximo foi, eu acho que 80. Né? Por que isso? Porque na quinta dimensão, esta frequência, né, de 7,83, que é a frequência de um planeta de terceira dimensão, ela vai ser em torno de 50. Então vocês veem que o aumento é muito grande. Por isso que ela tem sido o quê? Gradativamente acontecendo com o planeta. Né? Nem tanto pelo planeta em si, mas por nós. Para que o nosso corpo pudesse ser treinado a absorver tanta energia. O nosso DNA, imaginem uma antena. Imagina uma antena. Então, o nosso DNA, ele é uma antena. Quando tem esses picos de energia, ele expande. Ele absorve essa energia, ele retrai, e ele aprende a reter um pouco dessa energia. Aí volta 7,83, 8, ok. Mais um pico. Ele expande, absorve essa energia, contrai e retém um pouco. Então, o que a natureza veio fazendo, né? Que ela é inteligente. Ela veio dando picos, que eram espaçados, aí foi fechando. Ou seja, que nem a gente vai na academia. A mesma coisa. Não adianta você dar 50 quilos para a pessoa. Ela não vai fazer nada. Não, vai dando, vai aumentando a carga, vai, né? Mais 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, vai para que ela treine. Então, nosso DNA tem sido treinado para isso. Por isso que nós temos esses sintomas no corpo físico. Porque é muita energia. É um período, nós temos que tomar muita água. Mais de 75% do nosso corpo é água. Né? Vocês viram que a energia faz com, né? Que a energia é frequência. Você viu que a frequência faz com uma porta? Faz com um vidro? Você imagina se não faz nada no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo está sendo treinado. Só que tem um problema. As pessoas que estão em baixa vibração, essa baixa vibração, quanto mais baixa a vibração, mais densa ela é. Ela é tão densa, as baixas vibrações, eu vou explicar daqui a pouquinho, calma lá, só põe isso na cabeça. O que ela faz? Vocês imaginam que o DNA é uma antena. Porém, essas baixas energias, elas como se elas entupissem, quando elas bloqueassem, elas formam vamos colocar assim, uma camada sobre a antena do DNA, que quando entra esses picos de energia, o DNA ele não consegue treinar, ele não consegue abrir. Por quê? Porque ele está bloqueado. Ele tem uma crosta em cima, energética, bloqueando. Então, aquelas pessoas que vibram em baixa frequência, normalmente elas não sentem nada, elas não têm esses sintomas. Dor de cabeça, por causa disso. Pode ter dor de cabeça por outro motivo, pode ter zumbido por outro motivo, né? Mas normalmente os expertos vão lá, fazem exame, que eu sempre falo, né? Também não dá para dormir no barulho. Não dá para começar a ter sintoma e falar, não, isso aqui é ressonância Schumann, daqui a pouco vai ter problema. Tem que fazer uma checagem, né? Isso a gente tem que fazer todo ano. Fazer uma checagem, tá tudo ok. Normalmente, tá tudo ok com a saúde, então é referente a isso. Essas pessoas que estão na vibração baixa, elas não têm isso. Por quê? Porque o DNA delas não está sendo treinado. E tem um problema. Quando não está sendo treinado, o que vai acontecer quando o planeta todo for para 50 Hz? Elas não conseguem, elas têm 7,83. Esse é o problema. Então vamos seguindo aqui. Desculpa. Os picos da ressonância Schumann, né? RS, ressonância Schumann, eles apareciam assim no gráfico. Então, quando tinha um pico, eles ficavam. A potência da luz é tão grande, né? Que no gráfico, que normalmente é que nem vocês viram no slide anterior, né? O verdinho e tal, quando tinha pico, né? Tem pico. É assim que aparece, ó. São manchas brancas, aí você tem as pontas aqui meio avermelhadas, meio alaranjadas, existe um motivo para isso, mas não é o caso, é só para vocês verem isso. Isso daqui, nos últimos 70 anos, né? 70 não, desculpa, desde 2012, desde 2018, quando começaram a ver esses picos, era o gráfico que aparecia. Às vezes menos, às vezes mais, tá vendo? Às vezes menorzinho, às vezes grande, né? Só que semana passada, no dia 19 de junho de 2023, aconteceu uma coisa que nunca havia acontecido numa leitura da ressonância Schumann. Nós tivemos um pico de potência 190, ok, a gente já tinha tido de 210, mas é muito alto. Né? Nós nunca mais tínhamos tido uma potência tão elevada. Né? Tava 80, 70, 50, né? 190. Mas o que mais chamou a atenção de todo mundo é o gráfico que essa energia
criou, né, no relatório, no painel da ressonância Schumann. Deem uma olhada nisso. Olhem isso daqui. Se vocês perceberem, nunca havia tido uma formação geométrica igual à geometria sagrada. Né? Eu tentei pegar isso daqui e aumentar um pouquinho. Né? Eu peguei um pedaço, esse daqui, ó, e eu ampliei. Claro que não, né, a gente não consegue ter uma resolução tão alta. Mas aí eu dei um jeito para vocês entenderem o que é a geometria sagrada. Nós temos aqui um triângulo, 2, 3, 4, em cada quadrante da ressonância Schumann. No gráfico, isso apareceu no gráfico. Isso é uma forte indicação de que nós estamos entrando na quinta dimensão. Forte indicação que nós estamos recebendo uma energia nunca vista ou medida no nosso planeta, na modernidade, que nós temos há mais de 70 anos para medir isso daí. Aí tem gente que fala que não está nada acontecendo. Tá? Então isso aqui foi muito interessante. E logo depois, né, nós tivemos um blackout de 26 horas. Esse aqui é o gráfico da ressonância Schumann. Por 26 horas. Aí nós recebemos muitos comentários de pessoas que falam, nossa, não tem mais ressonância Schumann. O que aconteceu com a ressonância Schumann? Né? Parou, não tem mais energia. Então, mais uma explicação. Não existe. A ressonância Schumann é que nem se fosse um eletrocardiograma. Né? Não tem um eletrocardiograma que a gente vê a energia do nosso coração? Quando, se você achar que um blackout quer dizer que não tem energia eletromagnética do planeta, é zero, é que nem você ter a mesma leitura num exame cardiológico, de um eletrocardiograma. Sabe o que acontece? Está morto. Se isso daqui representasse zero energia, o planeta estava morto e toda a vida animal, vegetal e a nossa não existiria. Ok? Então, por que existem esses blackouts? Não é o primeiro blackout. Geralmente, quando tem picos elevadíssimos, ele é acompanhado de um blackout. Por quê? Porque a energia é tão alta, tão diferente, que o aparelho, a medição, não consegue medir. Isso aqui não é que é zero, é que ele não conseguiu medir. Nesses dias de picos altíssimos, a internet fica mais lenta. É que as pessoas não percebem. O Wi-Fi fica mais lento. Tudo mexe. E tem uma quebra na leitura da ressonância Schumann. Esse blackout quer dizer... sabe o que quer dizer aqui? A ressonância Schumann não consegue medir ou captar a energia de tão alta, de tanta força que ela tem. É isso que exige esse blackout. Tá bom? Então, para vocês entenderem, da próxima vez que acontecer, não se desesperem, porque não é que tá zerado, não. É que é muito alta. E ela não foi projetada para medir, ela foi projetada para medir 7,83, para ter alguns picos. Não foi para medir esses raios gamas que nós estamos recebendo por estarmos dentro desse cinturão de fótons. Isto é a prova científica de que nós estamos dentro do cinturão de fótons. Ela não consegue medir quando tem essas porradas. Porque nós estamos entrando gradativamente no cinturão de fótons. Porque senão, queima tudo, inclusive nós. Né? Então nós vamos lá. O que é a separação do joio e do trigo? Que está na Bíblia, que todo mundo fala e que eu falo bastante. Porque ela existe em praticamente todos os documentos. Todas as religiões existe uma separação do joio e do trigo. E vai acontecer. Por quê? Terceira dimensão, quinta dimensão. Não tem como não existir uma separação. Impossível. Não dá. As pessoas não aguentam. A alma, a consciência não aguenta. É muita frequência. Tá bom? É isso que vai acontecer. Então, terceira dimensão, quinta dimensão. Aí nós vamos entrar o quê? Na palavra dimensão, que também tem bastante gente que tem dúvida. Né? O que é dimensão? Dimensão, eu vou colocar aqui para depois, eu vou ler e eu vou explicar. As dimensões não são locais geográficos, mas estados de consciência. São estágios de vibração de energia de acordo com a consciência individual, de uma comunidade, de uma sociedade, de uma civilização ou de um planeta. Júnior, explica direito. Então a melhor forma que eu tenho para explicar para vocês, que eu acho que é a mais forma de entender, é se nós pensarmos em um rádio. Pensem em rádio. Então, se eu falar para vocês agora, quantas estações de rádio existem? Vamos chutar um número? 100. 50. Põe 50. 50 estações de rádio. 50 estações de rádio. As 50 estações de rádio, elas existem no mesmo espaço-tempo. Né? No mesmo espaço-tempo, elas existem. Todas. Essas 50. Correto? O que faz você acessar apenas uma? A frequência. Eu quero escutar 97.7. Você põe a 97.7 no dial, quer dizer, você, né, centraliza
no 97.7, o que passa a acontecer? Você só está escutando a 97.7 com a sua programação, com as músicas, com comentaristas da 97. Você está escutando as outras? Não. Elas desapareceram? Não. Elas existem? Existem. Simultaneamente? Simultaneamente. Por quê? O que acontece quando... mas 97.7 não, essa música eu não gosto. Aí você muda para 100.9. Muda para 100.9. Você vai ter uma outra programação de música, você vai ter outros comentários, outros jornalistas. Você vai estar sintonizado numa outra vibe, né? Num outro negócio. A 97.7 deixou de existir? Não. Isso é dimensão. E ela não é geográfica. As estações de rádio não são geográficas, elas existem ao mesmo tempo. O que vai acontecer com o nosso planeta, aqui na Terra, é porque o planeta também vai para a quinta dimensão. Aí é que tem realmente que ter a separação do joio do trigo. Porque o planeta vai para a quinta dimensão. Não tem como. O rádio vai para a quinta dimensão. Vocês entenderam? O rádio vai para outra dimensão. Então, este rádio, que vocês estão olhando aí na frente, tem algumas estações que ele não vai mais conseguir sintonizar. O próprio rádio, que é o nosso planeta Terra, ele não vai mais. Ele só vai da quinta dimensão para cima. Quinta, sexta, sétima. Dali para trás, ele não consegue mais, porque o rádio também está indo junto. Isso é dimensão. Simplesmente frequência. E elas existem ao mesmo tempo, mas vai depender de onde está o rádio. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Agora nós vamos entrar no assunto, né, da live. Então, até agora, né, foi só uma preparação. Para vocês entenderem, porque as coisas precisam ficar muito claras para vocês, para que vocês possam tomar as ações e as atitudes que são exigidas neste momento, se você realmente quer fazer a sua ascensão espiritual. Realmente, eu não quero. Entendi. Por isso que eu trago conhecimento. Tá? Então, nós vamos falar agora de frequência espiritual. Por quê? Porque até a física quântica, né, mesmo naquele livro, Quem Somos Nós, tal, tudo é energia. Você já escutou isso? Eu falo bastante isso. Tudo é energia. Então, eles conseguiam comprovar que, nós somos energia, o copo é energia, o microfone é energia, tudo é feito, né, de energia. Então, você botar a mão no microscópio eletrônico, o que é? Energia. Você colocar o microscópio, o microfone é energia, tudo é energia, tal. Só que parava no corpo físico. Aí até os pensamentos. Mas era a mente, o cérebro. Não era a alma, a consciência. Parava aí o negócio. Então ia até o corpo. O máximo era o pensamento, né? Pensamento que atrai os iguais, tal, né? Mas não a frequência espiritual. E isso veio depois. Por esse cara aqui, Dr. David Hawkins, né? Falecido em 2012. Quem era o David Hawkins? MD, PhD, psiquiatra, médico, pesquisador, professor espiritual e autor de renome internacional. O grande diferencial, né? A singularidade de sua contribuição para a humanidade vem do estado avançado de consciência espiritual, conhecido como iluminação, autorrealização ou união mística. Raramente, se é que alguma vez existiu, né, no nosso mundo moderno, esse estado espiritual elevado, iluminado, na vida de um cientista e um médico. Olha que interessante. Portanto, Dr. David Hawkins foi exclusivamente qualificado para apresentar um caminho espiritual cientificamente atraente para a sociedade moderna. Foi o único que tinha uma iluminação, um estado espiritual extremamente avançado, porém ele tinha a parte científica, médica, cientista. Então ele conseguiu fazer a união disso. E o resultado, em 30 anos, tá? Não foi do dia para a noite, não. Ele desenvolveu o quê? A escala de David Hawkins, ou a escala de Hawkins. Tá? As pesquisas em cinesiologia e o estudo da frequência das emoções humanas, por 30 anos, desenvolvidas pelo Dr. David Hawkins, indicam, de fato, todo ser humano emite um padrão de energia através do seu campo quântico. O que ele quer dizer é o seguinte, ele criou uma tabela, números. Então ele relacionou níveis de emoções que causam níveis de consciência. Tá? Então, por exemplo, né, humilhação é emoção. Né? Qual que é o nível de consciência? Vergonha. Ofensa, culpa, desespero, apatia, né? Um arrependimento, uma emoção de arrependimento é um nível de consciência o quê? Tristeza. Ansiedade. Olha só, medo. Como assim, Júnior? O que é o medo? O medo é ansiedade. É a ansiedade de que algo ruim vai acontecer, não que está acontecendo ou não que já aconteceu. Esse é o medo. Você não tem medo. Medo é de algo que vai acontecer. Mas e se? Tenho medo de amar, né? Medo de fracassar, medo de me relacionar, medo de mudanças. Medo de cair se eu andar por ali, medo de ser assaltado se eu for para lá, medo do futuro, de que algo ruim vai acontecer, e não aconteceu ainda. Tá? Desprezo, orgulho, afirmação, coragem, tem aqui também, perdão. Olha só, aceitação. Né? Quando você perdoa, é você aceitar.
compreensão, razão, reverência, amor, serenidade, alegria, né? Felicidade, paz indescritível, que foi algo que ele não conseguiu, e aí entra a iluminação, entra a graça, que é um número que pouquíssimos já conseguiram atingir, tá bom? Então, isso é ele medido, 30 anos, desenvolveu isso daqui com essas numerações, né? Por isso chama-se a tabela. Então agora entra tudo que eu quero explicar para vocês vão entender. O David Hawkins, ele diz o seguinte: o corte entre energia positiva, né? Energia, não vou colocar positiva, não gosto da palavra. Energia de alta frequência, energia de baixa frequência. Ele diz que o corte é no 200. De 200 para cima, você está com a sua frequência alta. Ok? 200 para baixo é considerado frequência baixa. Então, o David Hawkins falava que o objetivo teria que ser 200 para cima. 200 plus. Esse é o objetivo. Esta separação aqui, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, é exatamente aonde vai ocorrer a separação do joio do trigo. Esta é a separação do joio do trigo. 200 para baixo, 200 para cima. É aqui que vai haver a separação do joio do trigo. 200 para cima, consegue, a sua frequência é alta o suficiente para conseguir viver numa quinta dimensão, numa energia maior. 200 para baixo, não. A energia é baixa, não é energia suficiente para se viver no mundo de quinta dimensão. É aqui a separação do joio do trigo. Ou seja, aqui é o foco que nós temos que ter nesta reta final. Se tem alguma coisa que importa hoje, é isso aqui. Pessoal, não é que isso daqui é uma coisa, né, que as pessoas têm que ser perfeitas. Nada disso. Tá bom? Mas o quanto mais tiver aqui, melhor. Porque não adianta tá aqui, um monte aqui. Aí, de repente, tem um dia lá que sai e tal, tá super feliz, alegria, né? Que foi para cá. Porque isso é uma exceção. Se 90%, 80% você tá aqui, não adianta uma ou outra vez você tá aqui e você achar que você fez alguma coisa. Zero. O contrário também. Não é que você tá aqui, pô, sou uma pessoa que vive nos quatro sentimentos 90% do meu tempo, quase todo o tempo. Às vezes eu vejo uma notícia, me entristece, às vezes, né, acontece alguma coisa, eu tenho medo, né, vejo uma coisa cabulosa, né, fico com raiva. Mas é momentâneo. Né? Então você dá uma voltinha aqui embaixo, já, opa, eu vou explicar direito isso. Vocês vão me entender agora. Todos nós nascemos, eu quero que vocês imaginem, porque dessa forma acho que vai ficar mais fácil. Imagine assim, todos nós nascemos com uma vela dentro de nós. Uma vela. Dentro. Todos nós nascemos. Todos. Essa vela tem um nome. Ela chama-se consciência crística. A nossa missão de cada ser humano que está encarnado nesse planeta, que encarnou, o que vai encarnar, é uma: acender essa vela. Essa é a missão. Né? Quando fala assim, eu não sei a minha missão de vida, essa é a missão de todo mundo. A forma como você vai fazer, cada um tem a sua. Né? A forma como você vai servir, como você vai auxiliar, como você vai contribuir para a humanidade, cada um tem o seu dom. Um vai ser médico, outro vai ser enfermeiro, o outro vai ser empreendedor, o outro vai ser pedreiro. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu talento, ok. Mas o objetivo é um só: acender a vela. Aqui embaixo, não acende, não tem fogo. Aqui, não acende a vela. A vela nunca acende. Ela vai só acender aqui. Aqui acende a vela. Então, olha o que acontece. Aqui tem o fogo. Então, imagina uma pessoa que tá aqui, com essa velinha aqui. Aí ele vive aqui, ó, a vela apagada. Aí, de repente, ele dá uma passadinha pra cá, ó, rapidinho, puf, e volta. Não deu nem tempo de acender a vela. Nem tempo. Não acende a vela. Agora, imagina uma pessoa aqui. Imagina, sabe, vocês já passaram, com certeza, todo mundo já passou por isso. Sabe quando você tá segurando uma vela e de repente entra um ventinho, né, você anda um pouco mais rápido, que a vela dá aquela, ela diminui, ela fica com a chama desse tamanho, você fala, aí vai apagar. Aí de repente você se liga, você põe a mão assim para proteger a chama e ela volta. Aí você fala, ufa, ainda bem que não apagou. Isso acontece quando alguém que está aqui tem algum sentimento desse. É aquele ventinho, aquele que vai apagar, mas é momentâneo, mas ela se liga. Opa, aqui não, meu. Aí põe a mão, minha chama não vai apagar. Não vou ficar sem a minha chama. E aí ele cobre, né, volta para cá e a chama volta. É simples. É isso o que acontece. Aqui é o que nós chamamos de mensageiros da nova era. Aqui é o que nós chamamos os adoradores do Apocalipse. Simples. Tá? Essa é a diferença.
Esses daqui têm uma missão nesse planeta. Qual é a missão dele? Levar essa chama, essa luz, para onde ele for. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Aqui é o que eu sempre falo. E essa chama, ela fica acesa através dos 4 sentimentos divinos. Né? Tá? Então, ele acordou de manhã. Esse daqui acorda sendo grato. Mais um dia. Meu dia lindo, hoje vai dar tudo certo. Mesmo se eu tenho problema, eu vou resolver. Não é que não vai ter problema, vai ter problema, eu vou resolver. Mas ele já entra com uma cabeça positiva. Esse daqui já acorda xingando. Ah, que saco, pô, hoje, segunda-feira, terça, tá longe a sexta, hein? Já começa a chutar. Esse aqui, a energia tá boa no café da manhã, aí ele passa a energia boa no trânsito. Esse aqui vai no trânsito, sabendo que tem trânsito, aproveitando, escutando ali um podcast, alguma música, né? Esse aqui vai xingando, vai dando fechada, né? Arrumando encrenca, pé da vida. Então, esse daqui vai levando uma energia, essa energia dele, do dia inteiro. Esse aqui também. Mas esse aqui é luz. E olha que interessante, eu vou voltar um pouquinho. Olha que interessante que o Dr. Hawkins descobriu. Ele conseguiu descobrir uma relação entre os níveis de consciência e os seus efeitos. Então, olha só, a coragem, que é o nível, né, que é a linha de corte, ele é o nível crítico. Aqui é o corte. Porém, ele descobriu que o otimismo, por exemplo, que é nível 300, a luz, vou colocar assim, a luz de uma pessoa otimista, ela contrabalanceia a não luz de 90 mil pessoas. Não é que ela ilumina 90 mil pessoas. Ela contrabalança. Então, você imagina uma balança. Então, se você colocar uma pessoa otimista aqui, a energia dela contrabalança 90 mil pessoas. Porque tudo tem que haver um equilíbrio. Porque se não houver equilíbrio, há destruição. Apesar de estarmos vivendo tudo que nós estamos vivendo, existe um equilíbrio ainda. Quando quero o equilíbrio, tudo sucumbe quando quero esse equilíbrio. Tá? Compreensão, que é nível 400, isso é a relação dele. Vocês podem entrar na internet, vai ter isso aqui tudo explicadinho. 400 mil pessoas, contrabalança. Uma pessoa a nível 400. Uma pessoa, nível 500, mas de verdade, né? 750 mil pessoas. Uma pessoa com nível de iluminação de 600, 10 milhões de pessoas. E esse número 22 é que ele acredita que haveria apenas 22 pessoas no mundo nesse nível. Tá? Então, isso aqui é, né, 22 no meio de 8,5 bilhões de pessoas no mundo. Ele acredita que só existam 22. E na graça, que ele colocou um nível de 700, o contrabalanço é de 70 milhões de pessoas. E ele acredita que apenas 10 pessoas no planeta Terra, né, quando ele fez esse levantamento, teriam o estado de 700. E ele diz que no estado maior, que é o nível 1000, apenas uma pessoa com nível 1000 conseguiria contrabalancear a energia, né, baixa de todo o planeta Terra. Olha que incrível. Então, isso aqui nos leva a mais uma confirmação do quão importante agora essas pessoas que estão no estágio, né, que são os mensageiros da nova era, elas levarem essa energia, né, de 200, 250, né, ninguém tá aqui, não tô falando que nós vamos estar aqui, ó, nenhum de nós tá aqui, tá? Porque isso aqui varia. Mas se a gente ficar aqui, ó, a grande maioria do tempo, né, que é o que eu falei assim, às vezes vai dar a velhinha, vai passar uma brisa lá, você vai ver que ela vai ficar com a chaminha desse tamanho e tal, aí você vai se lembrar, você vai ter consciência, e vai colocar a mão e falar, opa, quer saber de uma coisa? Isso aqui não vale eu deixar minha chama apagar. Agora, o foco é a chama acesa. Não pode deixar apagar a sua vela. Não pode deixar. Esse é o foco. Isso é uma coisa que nós temos que fazer hoje, manter a chama acesa. Tem gente que vai ter que acender a chama, tá? Dá tempo ainda. Dá tempo de acender a chama. Sempre dá tempo. Sempre não, né? Vai chegar uma hora que não vai mais dar tempo. Porque não é um processo do dia pra noite, né? Ninguém vai acordar de manhã e falar assim, não tem mais raiva, já perdi todo mundo, tá tudo ok, não tem mais estresse. Não conseguiu fazer a vida inteira, não é agora. Mas não dá pra desistir. Sempre dá pra fazer, sempre dá pra correr atrás. Por isso que, né, estão dando tempo para que as pessoas que, né, consigam pegar o bonde. Porque vai ter gente que não vai conseguir. Tá? Então essa é a importância da chama. Muito importante. Deixa eu ver o que eu botei aqui mais pra frente. Conforme elevamos o nosso nível de consciência, contribuímos cada vez mais para a qualidade espiritual da mente global. O nosso maior serviço à humanidade é o desenvolvimento da nossa própria consciência. Ou seja, acender a nossa vela e levar essa vela todos os dias, em todos os lugares que nós somos. No supermercado, na academia,
em casa, no trabalho, né? Com os amigos, no café da manhã, com a família. Onde for, você tem que levar os 4 centímetros divino. Essa é a sua chama, essa é a sua vela, ela não pode apagar. E onde você entrar com isso, os mensageiros da nova era, eles iluminam o ambiente. Iluminam, não precisa falar nada, né? Vocês vão sair pregando nada. É a sua energia, vocês sabem disso. Tem lugar que você entra e fala, nossa, que energia. E tem lugar que eu entro e falo, nossa, eu viro as costas e pego o carro. Tem outro dia que eu fui num lugar que eu entrei, eu saí, que o manobrista não tinha nem ido estacionar meu carro ainda. Pra vocês terem uma ideia. Então você vai ser aquela pessoa que as pessoas vão lá e falar, uau, que bom estar com ela. Como é bom esse sentimento. Ao ultrapassar o nível de 200, nos tornamos mensageiros da nova era. Este é o objetivo. Eu vou fazer um comentário, nem sei quanto tem de live já, mas tudo bem. Eu vou fazer um comentário muito interessante para vocês entenderem uma coisa prática. Porque eu acho que isso vai ajudar muito vocês. Foi algo que aconteceu comigo nesse final de semana. E eu tenho certeza que ele vai ser um bom exemplo para vocês. Sábado eu estava em casa, estava fazendo minhas coisas, estava com meu filho, fiz o almoço, né? Almoçamos eu e ele, né? Fazendo minhas coisas, falei com a minha equipe e tal, tava. Aí, umas 3, 4 horas, mais ou menos, a Keila da minha equipe me mandou uma mensagem, falou, Junior, você tá vendo o que tá acontecendo, né? Acabou de acontecer lá nos ursos, lá na Rússia? Eu falei, não tô com o celular na mão, tô fazendo um monte de coisa aqui em casa, fiz almoço, né? Tem o meu momento de paz também, não tô 24 horas no celular, senão eu fico louco. Eu falei, mas vou olhar. Entrei, né? E aí, bomba, né? Instagram, TikTok ali bombando, né? O golpe lelê, né? Umas palavras que eu não posso falar, né? Golpe lelê de Estado, o pudim vai cair, nossa, exército na rua, e olha, olha, foi um prato cheio para os adoradores do apocalipse e para os pseudo, né? Que são pseudo geopolíticos, que acham que entende tudo. E aí, não, porque os Wagner, não, porque isso, não. Aí eu comecei a olhar, falei, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Aí tem alguns canais que eu gosto mais, que eu sei que os caras são sérios, né? Que entendem, eu fui olhar. Aí não tinha, né? Porque esses pseudo-geopolíticos, né? Eles contam o fato, mas eles já dão uma interpretação. Vai cair. É o maior gol, né? Golpe lelê e pá. Como assim? Aí eu fui pegar as informações e eu vi, não, aconteceu isso, né? Tem 25 mil homens, né? Os Wagner eu já conhecia, né? É a tropa de elite terceirizada. Estranho, né? Mas qual a causa? Ah, não, é porque o Pudim lá, né? Os ursos lá lançaram um negócio lá do céu em cima deles, né? Mandou 2 mil lá pro espaço. Foi estranho, né, meu? Que história é essa, né? O cara tá ali no infronte ali, precisa dessa tropa de elite que tá ali na borda, tá lá no fogo cruzado, vai de repente, ele mesmo... Nós estamos falando do pudim, meu. Não estamos falando de qualquer Zé Mané, não estamos falando de um molusco, nós estamos falando de um pudim, meu. Né? Foi estranho, né? Então, fui chegar outra hora, o que o pudim falou? Não, falou isso, o que ele fez? Tem algum, né? Mas que tá todo mundo tomando. Aí você mostra umas fotos dos caras lá, né? Dos tanquelinhos, dos caminhãozinhos. Pô, os russos lá tirando foto com os caras. Parecia, né, uma exibição, né? Que estranho, né? E o pudim não fez nada? Tem algum do lado do pudim lá? Não, não tem nenhum. Não teve nenhuma retaliação, não, ele só falou que não ia aceitar, tal. Eu falei, nossa, né? E o Pitbull lá, né? O Pitbull dos Wagner, cuspindo fogo, falando. Falei, nossa, hein? O cara tá bravo mesmo. Aí eu comecei a entrar nos grupos, né? Porque tem alguns grupos que eu faço parte, que eu tô no grupo, mas eu não atuo, eu não faço nada, eu só acompanho pra ver, né? O bololô. E o grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, nossa senhora, era bomba atrás de bomba, né? Porque aí você põe um assunto, vem outro assunto, aí as teorias, aí os caras se matando lá dentro, né? Já tinham decretado, né? Ali os caras, não, a Aliança da Seca acabou, os escuros tomaram conta, aí já começam a ter todas as... Bom, resumo, eu olhei e falei, tá bom, né? Não fecha a história, eu vou observar. Saí, eu tinha uma festa junina, né? Na escola de dança, uma escola incrível, não é só dança, tem toda energia e tal, festa junina, não sei, né? Porque ali, que a dança 2, ela é algo fantástico, algo que tiraram de nós, né? Tiraram não, né? Tiraram dos jovens, né? Porque dança 2 não tem igual, né? Então, forró e zouk, pra mim, são os melhores, né? E ali a gente tem uma confraternização, são 30, 40 pessoas, né? Todo mundo se conhece, todo mundo dança com todo mundo, é muito legal, todo mundo na mesma energia, porque ali também tem, né, terapias holísticas, mexem com energia, então o negócio é sensacional. Então, minha noite foi maravilhosa, né? Começou às 5, acabou às 10. A gente faz, né, no meio do baile sempre tem uma atividade de energia, de alto, né, conhecimento, isso é incrível. Então, a minha energia foi lá para os 500, 600, tava lá em cima. Acabei, cheguei em casa, eu preciso contar isso pra vocês. Cheguei em casa, falei, bom, deixa eu dar uma olhada, né? Pra ver se aconteceu alguma coisa diferente. Nada tinha acontecido diferente. A única coisa que estava acontecendo, os mesmos caras que às 3, 4 horas da tarde estavam nos grupos, né? Telegram, WhatsApp, né? E postando TikTok, né? Todos os adoradores do Apocalipse continuando discutindo. Aí já entra em outros assuntos, né? Aí já coloca Janja, já coloca o Janjo, já coloca o Careca. Olha, a energia, assim, menos 50. Eu olhei, fui nos, né? Que eu sei que são os que entendem. O que aconteceu? Nada. Tudo igual. Fui dormir, energia lá em cima. Dia seguinte de manhã, energia lá em cima. Meu café, meu filho, ficamos em casa. Eu falei, agora deixa eu olhar, né, pra ver se aconteceu alguma coisa. Aí aconteceu. Eu falei, deixa eu ver o que aconteceu. O Pitbull virou um pincher. E foi todo mundo voltou, né? Acabou.
falei, acabou. Aí, os adoradores do Apocalipse eram, Pudim saiu enfraquecido, Pudim não sei o quê, olha, só besteira. Aí eu olhei e falei, quantos papel de bala ele gastou? Nada, zero. Foi engraçado. Era para ser um gol pelelê, que iam derrubar, que ele já tinha caído, que... O cara resolveu em menos de 24 horas, nem papel de bala usou. Aí me fala que o cara saiu enfraquecido. E os grupos bombando, os mesmos lá no sábado, porque agora, né, os adoradores do Apocalipse e os pseudo-geopolíticos falando um monte de besteira, né? Aí eu olhei, falei, deixa eles se matarem, né? Aí já falam, né, de outras coisas. Olhei e falei, bom, deixa eu ver, papapá. Falei, com certeza isso aqui é uma bandeira falsa, chama a atenção de todo mundo, né, porque foi todo mundo olhando para isso, a mídia internacional inteira, os caras envolvidos lá no Battlefront lá, tudo olhando para lá. Com certeza, Pudim fez alguma coisa do outro lado, enquanto, né, jogou o negocinho lá, para todo mundo tá olhando para lá, alguma coisa aconteceu. O quê? Não sei, mas não foi nada pouquinho, né, para ter que ter uma ação dessa, tá tudo bem, foi ótimo. Fui para minha família, almocei em família com meus irmãos. Nossa, é sempre bom, conversa, se distrai e tal. Vi jogo do Palmeiras com meu pai e minha mãe, que eles adoram, né? Minha família da Moca. Tudo em paz, meu. Cheguei em casa, tudo ok, né? Energia lá em cima. Dei uma olhada nos grupos, os caras comendo pau ainda, né? Os caras ainda ali com energia lá embaixo. Então, esse foi o meu dia. Né? Pra vocês terem uma ideia. No mesmo país, na mesma situação, acontecendo, pra vocês verem o negócio. Como foi o dia desses caras que estavam nos grupos? Eles passaram o sábado à tarde inteiro com a energia lá embaixo, raiva, ódio. Eles passaram sábado à noite inteira, que eu vi, no WhatsApp, no grupo do Telegram, só com coisa negativa, só com teoria. Sábado à noite. Domingo de manhã os caras estavam lá. Domingo à tarde e domingo à noite. Então a energia dos caras estavam lá embaixo. Como é que vocês acham que começou a semana deles? Você acha que eles prosperaram? Você acha que foi legal? Você acha que eles ajudaram alguém? Você acha que foi bom? Você acha que eles atraíram coisa boa, bons negócios, boas amizades, boas pessoas? Depois reclamam. É isso que eu falo. Então, não se envolva. Na terça-feira eu fiz uma live, né, dentro da comunidade Legrase, que é uma live fechada só para quem é membro. E eu acho que foi a Nilma, né, que é uma aluna nossa, uma membra do coisa. Ela fez uma observação muito importante. Agora é a hora de observar e não absorver. Olha, veja, mas não pegue aquilo. Não entra no grupo, não fica... É a mesma coisa que essa CPM Lili que tá acontecendo. Você vai ficar louco. Sabe o que resulta? Nada. Zero. Você ficar pé da vida, ficar vendo aquelas barbaridades que estão fazendo, não vai adiantar nada. Tem gente que tá lá, não é para isso, que tem a sua missão. Você ficar pé, saber de tudo, né? Tem gente agora que fica assistindo 24 horas, só para ficar louco, né? Para ficar com a energia lá embaixo, porque assistir aquilo lá é para ter raiva. Até eu, se assistir 24 horas por dia, né? Mas não vai adiantar nada, não vai mudar nada lá. Só que vai mudar o quê? A sua vida, a vida da sua família, a vida de todas as pessoas onde você vai. Porque a sua energia vai estar onde? Lá embaixo. Então, não adianta. Vai ter muita coisa. Né? Teve o Submarino, que é outra coisa, né? É outra palhaçada também. Olha, vão ter muito mais. Não caiam nessa. Escutou alguma coisa? Para. Espera. Observa. Não absorva, porque vai vir muito mais. Tá bom? Dê esse exemplo que é para vocês se ligarem que no mesma hora, no mesmo período, acontecendo a mesma coisa no mundo, existem dois grupos, que é o grupo dos mensageiros da nova era e o grupo dos adoradores do Apocalipse. Não adiantou nada aqueles caras passarem o sábado e domingo dentro dessa energia terrível. Zero, não aconteceu nada. O Pudim estava na noite lá jantando, tá tudo resolvido. Tudo resolvido, nem papel de bala tinha na rua. E eu, né, como exemplo, passei um sábado maravilhoso, à noite, dormi bem, acordei, passei com a minha família. É isso que vocês têm que fazer, tá bom? Não vou me demorar muito. Então, os mensageiros da nova era têm que levar essa luz e não absorvam. Observem. Observem. E essas ferramentas que nós vamos passar são muito importantes. Agora é uma hora em que a única coisa que vai importar é a frequência. Porque a separação do joio do trigo vai ser pela frequência. Então, sabemos que o tempo agora é como um funil. Vocês estão percebendo que o tempo está muito rápido? Acabou a semana. Acabou. O meu sábado foi ontem. Já acabou a semana. Está afunilando. Porque vai funilar. A noite é mais escura antes do amanhecer. A tempestade ela fica pior antes da calmaria. É sempre assim. Então agora está afunilando. Como está afunilando, está havendo uma pressão, nós também temos que fazer a pressão. Nós também temos que fazer o nosso trabalho. O meu trabalho, o trabalho da minha equipe, o trabalho de vocês, não pode ser, né? Vamos ir. Não dá para ir indo. Nada. Então agora meu foco vai ser nos mensageiros da nova era, em ajudar as pessoas que estão querendo ajuda. E por isso, né, que eu criei esse documentário. Ele não é uma live, ele não é, né, qualquer gravação. Nós decidimos investir pesado para criar um documentário com qualidade cinematográfica. Nós filmamos com 4K. É algo
a nível Netflix, nível History. Por quê? Porque nós também vemos que tem muitas pessoas, né, que os seus amigos, seus familiares, de repente, não são tão, assim, arredios, né, não tão assim, mas de repente você não consegue explicar direito, de repente ele não tem uma informação correta, até porque tem um monte de gente passando informação incorreta de forma incorreta. Então nós decidimos fazer um documentário, né, extremamente profissional, para levar revelações, né, para mostrar realmente os dogmas que o mundo, que eles colocaram nas pessoas, o dogma científico, que é a origem da humanidade, e o dogma religioso. E mostrar e provar e comprovar e mostrar para eles, para as pessoas, para vocês, que tá aí, estão nos museus, existem, tem comprovação, não é nada vindo do além, tá aqui. E explicar direito. E de uma forma, como um documentário de alta qualidade, para as pessoas, sabe, não é assim, assiste uma live do Júnior, né? É uma coisa. Agora assiste esse documentário. Aí o cara para, a pessoa fala, opa, um documentário, né? Então nós investimos muito para que a gente possa... Não existe nenhum documentário ainda produzido no Brasil com o assunto, abordando aí a expansão da consciência, né, o despertar e a nova era, com essa qualidade, com esse profissionalismo. Não tem, esse vai ser o primeiro, é um marco. Porque foi uma grana que nós colocamos, e eu preciso agradecer quem? Os alunos. Né? Os alunos, né, que compram o curso, eles acabam financiando uma estrutura que dá suporte, que cria conteúdo gratuito para todo mundo, para um monte de gente, e graças a ele nós conseguimos produzir um documentário que vai ser distribuído gratuitamente para o mundo inteiro. Ele vai estar no YouTube. Nós tomamos cuidado para fazer as revelações, mas não usar as palavras que o algoritmo pega, né? Tivemos todo cuidado. Nós criamos a própria trilha sonora, foi desenvolvida por nós, por um profissional, num estúdio, para que nem viesse também falar de direitos autorais. Nós fizemos tudo para que esse documentário chegue nos 4 cantos do mundo. Ele vai ser um marco. Ele vai ser aquele que é uma coisa é você mandar um link da minha live e falar, assiste o Júnior. Os caras, puta, live, né? Live? Não. Tem os caras que são assim, né? Ele nem sabe o que é. Agora, quando você fala documentário, que o cara começa a assistir uma coisa extremamente profissional, como se ele estivesse assistindo History, como se ele estivesse assistindo um Netflix, muda completamente. Não é uma live. Por isso nós fizemos documentário. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Porque o meu canal, ele ainda tá no vermelho, né? Eu tenho que ficar bonzinho ainda. Então, quando ele tá no vermelho, ele não mostra pra muita gente. Então, por mais que a gente tenha já os trailers, né, que lançou ontem, por mais que vai... Não tem. Então, eu preciso que vocês me ajudem a divulgar o quê? O trailer. A divulgar o documentário quando ele sair, para que mais pessoas possam ver, que mais pessoas, aquelas que falam que você tá louco, né? Aquelas que estão meio aqui em cima do muro, aquelas que ficam assim, mas é um monte de cara louco falando, né? A hora que eles veem uma coisa profissional, muda. É impressionante, por isso que nós fizemos isso. Então, o que eu fiz? Eu tenho um canal do Telegram, né? Eu tenho um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra no meu canal do Telegram, porque no canal do Telegram nós vamos disponibilizar o quê? Os trailers. O trailer você manda para quem você quiser. Depois nós vamos disponibilizar o link direto para você ir para a estreia, né? Que é dia 7 do 7. Direto. E depois os links para você poder mandar no seu grupo do WhatsApp, nos outros canais do Telegram, para você ajudar, né? A gente poder expandir isso. E aí, assiste. Se depois que assistiu ainda você tem dúvida, né? Tá tudo bem. Mas vai ser tudo comprovado, tudo filmado, tudo mostrando o documento, aonde está escrito, né? E eu falei para vocês, tem um assunto que muita gente me pede. Muita gente me pede para fazer uma live sobre Jesus. Muita gente. Direto, né? Então o que eu resolvi fazer é colocar aqui nesse documentário. Principalmente, não sei se vocês sabem, na Bíblia, a Bíblia atual, a St. James, né, King James, Jesus vai até os 12 anos. Jesus desaparece da Bíblia. Jesus retorna para a Bíblia aos 32 anos de idade. Isso mesmo, não sei se vocês sabem. Existe uma lacuna na Bíblia de 20 anos. Ninguém sabe, quer dizer, ninguém sabe não está na Bíblia. O que Jesus fez dos 12 anos de idade aos 32 anos de idade? Mas existem documentos, né? Existem comprovações, né? Tá em museu, escritas. O que ele fez? Qual foi o processo dele? Quem ele era? E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. O que ele fez? Dos 12 aos 32 anos. Isso faz parte do documentário, porque faz parte da história da humanidade. Porque existe uma ligação desde as civilizações antigas, Suméria, Anunnaki, Tot, egípcio, Hermes, Grécia, Jesus, até os dias de hoje. Inclusive, vou falar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Qual a origem? Porque você fala em Bíblia, o cara fala, só existe uma Bíblia. Né? Você está muito enganado. Então, esse é o documentário que vai mostrar
mostrar, explicar do jeito que eu faço. Então, convido vocês, entrem no meu canal do Telegram, ajude a compartilhar os trailers que já estão aí disponíveis. A minha equipe vai colocar mais trailers amanhã, que é a chamada, trailer de 1 minuto, 40 segundos, né, pro pessoal, pra gente ter muita gente no dia 7, que eu vou fazer o lançamento ao vivo do documentário, porque quanto mais gente nós tivermos no lançamento, mais pressão é feita para que o próprio YouTube mande isso para mais pessoas. Então, peço para vocês ajudarem nesse processo, porque no final nós estamos ajudando o quê? As outras pessoas também. Nós estamos servindo a humanidade, levando o quê? Simplesmente a verdadeira história da humanidade, comprovada, documentada, encontrada em museus, expostas para o mundo inteiro ver e ninguém vê. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de todos vocês. Muito, muito, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus.